Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Boa madrugada, André, como vai? Tudo ótimo, meu querido. Já me desculpo pela carta extensa, foi o máximo que consegui resumir. Olha, esse é para aquelas pessoas que gostam de e-mails longos. Quem não gosta, bem, esse é longo. A minha história se inicia há um pouco mais de 2 anos atrás. Eu tinha saído de um relacionamento curto, porém muito intenso. Tinha perdido minha virgindade com essa garota e não tirava ela da cabeça. Com isso, passei a procurar outras garotas. Me relacionei com algumas e em menos de 2 meses estava namorando com outra garota chamada... Será que eu falo o nome? Não, né? Tá. Estava namorando outra garota chamada... Tá. Pois é, foi um início de namoro conturbado. Ela também tinha saído de um relacionamento e ainda gostava dele, do ex. Mas em pouco tempo nos apaixonamos verdadeiramente. Ela morava com o pai dela até então. Estudava o 3º ano, enquanto eu já ingressava na faculdade. Ela é mais jovem que eu, 1 ano. Nesse período ela conheceu a mãe dela, que ela não via há cerca de 12 anos. No início do namoro, nós conversamos e tínhamos em comum um ódio por mentira e traição. Ambos não aceitariam isso na relação. O pai dela não deixava ela namorar, e como ela havia conhecido a mãe dela, que a tratava super bem, decidiu ir morar com a mãe, para que pudéssemos namorar mais tranquilamente. Ela era virgem e perdeu sua virgindade comigo nessa época. Já tínhamos uns 5 meses de namoro. E tudo era perfeito, como filmes de Hollywood, sabe? Me dá até um frio na espinha quando vem essas histórias de filme de Hollywood. Porque, bem, começa com uma história de amor e termina com o massacre da Serra Elétrica. A louca. Fazíamos planos, pensávamos em nos casar, em ter filhos, a gente se amava muito. Nesse período, ela, além de estudar, fazia um estágio. E nesse estágio havia um garoto com o qual ela tinha ficado uma vez. E ela mantinha contato com esse garoto. Um dia, ao buscá-la no trabalho dela, ela saiu meio que abraçada. Tipo, com o braço dela sobre os ombros dele, sabe? Pois é. Eu, muito chateado, pedi que ela não conversasse com garotos que ela já tinha ficado ou namorado, pois eu não conversava com nenhuma garota, o que na verdade não era tão verdade assim. Eu conversava com garotas normalmente, mas não com minhas ex-ficantes ou namoradas. Porém, disse aquilo para não haver conversa dela com nenhum menino mesmo. De início, ela resistiu. Mentiu dizendo que não conversava, mas depois disse que acabava conversando com um ou outro garoto do trabalho dela ou que ela conhecia, mas ao fim ficou tudo bem. Entramos em um acordo onde nem eu e nem ela conversaríamos com pessoas do sexo oposto. Ai, que besteira. A gente se amava cada dia mais. Saíamos, vivemos coisas inesquecíveis, mas sempre que eu ia viajar por causa da faculdade, fazia parte de um movimento estudantil e era bolsista de iniciação científica. Ela acabava por ficar insegura e brigávamos. Porém, conversávamos e tudo se resolvia. Moro no Espírito Santo e numa dessas viagens tive que ir a São Paulo para fazer uma pesquisa para a minha iniciação científica da universidade. Fiquei lá por volta de uma semana e acabei fazendo amizade com uma garota que também faz parte do mesmo grupo que eu de iniciação. Lá todos nós, cerca de 15 pessoas. Íamos a eventos, palestras, ópera, museus, teatros e tirávamos várias fotos. E em sua maioria, essa garota estava ao meu lado. Não tivemos nada, não ficamos, eu nem pensava nisso, só conversávamos como colegas. Será que nem pensar pensou? Tenho cá minhas dúvidas, viu? Tô achando que você tá dando uma maquiadinha aqui para nós. Porém, ao postar essas fotos no Face, minha namorada não gostou nem um pouco
E eu disse, para evitar brigas futuras, que eu não conversava com aquela garota e que nem sabia o que ela estava fazendo do meu lado, sendo que a gente só se conhecia de olhares na faculdade. Mesmo ficando com uma pulga atrás da orelha, ela acreditou. Não fiz aquilo por mal, fiz aquilo porque eu não queria perder ela, pois tínhamos combinado de não falarmos com pessoas do sexo oposto e mesmo eu não traindo ela com outra pessoa, estava traindo o nosso combinado. Ao chegar da viagem, continuei conversando com essa garota, mas nada além do coleguismo. Eu não me interessava nela e nem ela em mim. Depois de um mês morando com a mãe dela, a minha ex-sogra foi se transformando numa pessoa perversa, quase uma bruxa. Maltratava ela, xingava, dizia que ela era adotada, pegava toda a grana do estágio dela e ela não podia fazer nada. Seu pai e seu irmão não conversavam mais com ela. Ela deixou eles para ir com a mãe, né? Porque, tá vendo? A mãe permitiu tudo, né? Eu achei estranho. Pô, não fazia 12 anos que ela não conhecia a mãe. Não tinha contato com a mãe. A mãe reaparece, aí a mãe é a melhor pessoa do mundo? Essa mulher, algum interesse ela tinha. Tá, seu pai e seu irmão não conversavam mais com ela, ela não tinha a quem recorrer, já que só tinha esses familiares aqui. Quando o estágio dela acabou, ela ficou sem ter onde ir, pois sua mãe não permitiu que ela continuasse morando com ela sem dar a grana mensal. Olha lá, tô falando. E minha avó, que é com quem moro, deixou ela ficar aqui em casa por uns tempos até arrumar um lugar para ela ficar. Corremos atrás de uma república e tudo estava dando certo. Acabei virando quase que um pai, pagava aluguel para ela, roupas que ela perdeu porque a mãe dela doou tudo antes que ela pudesse levar embora. A mãe dela doou as roupas. Gente. Comprava comida para ela se sustentar, arrumei um emprego para ela, passava os finais de semana com ela, para ela não se sentir sozinha. Comprei um celular novo para ela, a ajudava nas contas, etc. Enfim, nada mais que minha obrigação enquanto namorado. Porém, nesta época, ela começou a ficar mais insegura, com medo de me perder, com medo que eu a traísse, que eu mentisse para ela, e as brigas começaram a ser constantes. Ela tá com medo porque você se tornou o porto seguro dela, né? Por isso que ela foi tomada agora de uma insegurança monstruosa. Nós não podíamos sair porque se ela me pegasse olhando para o lado, ela era capaz de socar minha cara. Ela começou a sentir raiva de mim, como ela mesma dizia, pois eu sempre fui brincalhão e levava isso na brincadeira. E ela entendia como ironia. Ela, às vezes, em seus ataques de nervoso, me arranhava, trincava os dentes, sabe, fazia um rangido com os dentes, me olhava séria e aquilo se tornou comum. Poltergeist, né? Tô falando bem que começa com uma linda história de amor e termina com o massacre da Serra. Já tá no Poltergeist já. Range os dentes, fica olhando, entendeu? Daqui a pouco ela vira a cara, vomita verde, o exorcista. Aquilo se tornou comum, brigávamos e eu acabava ficando puto com aquele nervoso besta, sendo que eu não havia desejado ninguém, só havia olhado para o lado. Como este exemplo que dei, as brigas eram por motivos fúteis e depois de quase 2 anos juntos terminamos, mas logo no dia seguinte voltamos. Passamos mais uns meses bem e ela conheceu uma guria da minha faculdade que também me conhecia. E ela, conversando com essa guria, descobriu que eu conversava, sim, com aquela menina da viagem. É aí que as coisas ficam tristes de verdade. Eu pedi 1000 desculpas pela mentira, disse que não fiz por mal, fiz por medo de perdê-la, e ela sempre lembrava daquela nossa conversa no início do namoro, na qual dizíamos que não perdoaríamos mentiras e nem traições. E ela terminou comigo pela 2ª vez. Corri atrás e voltamos novamente. Só que agora ela era dançarina de axé. Conversava com alguns garotos, de começo eu até deixei, mas aquilo me agoniava muito. Conversei com ela e ela disse que não iria parar. Aceitei, mas já estava por aqui com toda aquela situação. Numa de suas loucuras, ela sumiu durante um dia e madrugada sem dar notícias. No fim, me ligou dizendo que tinha tentado se matar.
o que já não era a primeira vez, já tinha tentado fazer isso antes ao menos 2 vezes. Disse que passou a madrugada na rua e que estava daquele jeito por causa de como seu pai a tratara. Eu, puto da vida, terminei pela primeira vez. Porque, porra, me desculpe. Porra, bem. Tudo bem. Porra. Eu fazia de tudo para ela. Ajudava ela mais do que podia. Para ela tentar se matar, para ficar quase 48 horas sem dar notícia, enquanto eu ligava para o hospital e o caramba 4, terminei. Dado uma semana, ela me ligou várias vezes e por fim veio me procurar na saída da faculdade. Eu falei que não queria, que estava bem. Não estava nem um pouco, sentia saudades. Ao dizer que não queria, ela desmaiou na minha frente e a levei ao hospital. Acabamos ficando e voltamos a namorar. Desmaiou, bem? Porque você falou que não queria? Ah, tá. Eu nunca vi isso. Não, eu não quero mais. A pessoa, desmaia. Ah, para, vai. É cada uma, não, Creuza? Hein, Creonice? Creuza, Gertrudes, Sofia. Fala pra mim, bem. Cada pataquada, não. É igual aquelas igrejas que fazem aqueles show pra falar que tá expulsando demônio. Ai, pelo amor. Até o demônio tem vergonha. O demônio fala, ai, pelo amor de Deus, não. Ai, você acha que eu ia fazer um negocinho fuleiro desse? Eu sou o demônio, bem, eu dou show. Que não durou 1 hora para estarmos brigando da mesma forma que antes. No outro dia liguei para conversar e falar que a gente já estava do mesmo jeito. Ela falou que tinha percebido, eu ameacei falar que queria terminar porque já não confiava tanto mais nela como antes. Achava que ela havia me traído, a história do axé, e ela disse que jamais faria isso e que quem mentiu na relação fui eu. Por fim disse que não gostava mais de mim como antes. Eu, puto, terminei e ela não me ligou mais. Eu fiz o mesmo durante quase 1 mês. Esse período foi difícil, chorei, conversei com amigos, minha avó, vi todos os seus vídeos repetidas vezes, tentava me encorajar, mas acabei perdendo o trabalho, reprovando na faculdade. Nossa! E vivendo uma tortura no travesseiro, principalmente quando chegava o horário, tarde ou noite do dia. Mas nada foi pior do que quando soube essa semana que ela estava namorando com outro cara. Caramba, não havia se passado nem 1 mês. Fiquei louco. Não sabia o que fazer. Aguentei por 2 dias, mas não resisti e liguei perguntando a ela por que ela tinha feito aquilo se me amava. Tá vendo? Não faz sentido. Os vídeos que eu gravei, o vídeo acho que foi... Quando? Deixa eu ver. Acho que foi o vídeo de segunda-feira. Hoje vocês estão assistindo, é quarta. É que eu gravo tudo numa pancada só. O vídeo de segunda-feira eu falei justamente sobre isso. A gente termina o namoro e espera que a pessoa fique ali esperando a gente? Não, gente, a pessoa vai seguir. Ela, nesse término, ela já falou pra você que ela não gostava mais de você como gostava antes, meu querido. Então, tem coisas que a pessoa tá praticamente desenhando pra nós, gente. E eu, ai meu Deus, como que ela pôde fazer isso? Como que ela pôde fazer o quê, meu anjo? Ela terminou o namoro comigo, dizendo ainda que não gostava mais de mim como gostava antes. E eu não vou querer que ela fique com alguém? Ela terminou comigo para quê então, bem? Terminou comigo para ficar lá chorando? Para ficar sempre lá revivendo os momentos? É isso que a gente quer, né? A gente quer que a pessoa esteja triste, deprimida, chorando. A hora que a gente vê que a pessoa seguiu, a gente se desespera. A resposta foi que ela fez para me esquecer e disse que ainda me amava. Bom. É um pior que o outro. Me chamou para um culto na igreja que ela frequentava. Eu sou ateu, mas fui mesmo assim.
Tá. Foi fazer o que lá então? Fui para conversarmos. E chegando lá, ela me apresentou o namorado dela. Não. 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 Não, bem. Não. Não é possível. Ela me apresentou o namorado dela, que é totalmente o contrário do que eu sou. E foi um clima péssimo. Se você não fala, eu nem ia imaginar que foi um clima péssimo. Imagine você sentado ao lado da sua ex, vendo ela de mãos dadas com seu novo namorado, que às vezes trocavam carinhos e risadas numa igreja. Para você que é ateu, então juntou tudo bem. Para você que é ateu, estar numa igreja já é uma tortura. Porque tudo que estão falando lá não faz o menor sentido para você. Tá numa igreja, um ateu na igreja, com a ex-namorada, com o namorado dela atual e de vez em quando eles fazendo carícias ainda, né? A hora que o pastor fala, né, da beleza do casal, aí eles, tá vendo, amor? E você aqui, do lado, tipo, Não. Fechou com... Eu, se fosse você, meu bem, queria que abrisse um buraco, que a terra me engolisse. Mas tudo bem. Eu, na verdade, não sabia se pedia para voltar ou não, pois tinha medo das brigas voltarem também. Mas ouvi meu coração e chorei na frente dela. Implorando para voltar e pedi uma nova chance. Ela falou que ainda pensava em mim, gostava de mim e que também não sabia o que queria. Marcamos de nos encontrar hoje. E quando eu já estava a caminho, ela me mandou uma mensagem dizendo para eu não ir, que havia pensado melhor e que decidiu dar valor a quem dá valor a ela. Que eu a fiz feliz contando mentiras. E o outro garoto faz ela feliz de verdade. Ela não o ama, mas ele a faz feliz. Desesperado, liguei pedindo uma chance, dizendo que não sou nada sem ela. Ei, que não é nada sem ela, que? Vá. Ai, não sou nada sem você. Sou o quê, então? Bem, você é ateu. Então, pelo amor de Deus, o ateu pelo menos tem que estar apegado à ciência, né? No mínimo. Então, eu não existo sem ela. Só o fato de você estar pensando isso, eu não existo sem você, para você pensar isso é necessário que a sua existência seja real. Penso, logo existo. Essa é a afirmativa de Descartes. Descartes foi o filósofo da dúvida hiperbólica, a dúvida levada ao exagero. Então, eu que duvido de tudo, não posso duvidar de que eu que estou duvidando, penso. Porque para duvidar eu precisei pensar. Então, penso, logo existo. Ué, meu querido, eu não existo sem você. Não faz o menor... É a frase mais sem sentido da face da Terra. Eu não sou nada sem você. Como assim não é nada? Cursou uma faculdade. Eu reprovei na faculdade. E quem que nunca... Bom, eu nunca reprovei. Eu nunca reprovei. Mas quem que nunca passou um perrengue, pelo menos na faculdade, né? Não tirou uma nota baixa, aí teve que correr atrás. Então, meu querido, eu não sou nada. É ela que fez você entrar na faculdade. É ela que faz com que você tire as notas. Ela é o seu combustível. Então, a sua vida gira em função dela. Ou a sua vida gira em função dos seus objetivos. Mas o meu objetivo é ela. Bom, então, sinto muito, mas as coisas estão totalmente distorcidas dentro de você. Que faço tudo por ela, que não vivo sem ela, que ela não pode jogar uma relação de 2 anos fora assim. Chorei, pedi por favor, me humilhei e ela se manteve firme no não. À tarde ainda recebi uma ligação do namorado dela, me ameaçando,
Disse que eu estava deixando ela confusa e disse para eu pular para fora da barca, que não era para mandar mais mensagem e nem ligar para ela, pois se eu o fizer, as coisas vão esquentar para o meu lado. Bem, olha lá, ó. Depois, no domingo, ele está lá louvando o Senhor com ela, te ameaçando. Vai te dar porrada, né? Vai comprar arminha. Mas tá louvando o Senhor, né? É uma pessoa de bem, ele. Então, André, eu estou muito mal. Amei ela como nunca amei ninguém antes. Então, sim, isso eu acredito, né? Eu posso ter amado tal pessoa como eu nunca amei ninguém antes? Sim, isso é a coisa mais natural da face da Terra. Agora, não significa que vai ser a única pessoa que eu amei. Uma coisa seria se eu estivesse aqui ouvindo o relato de um senhor de 95 anos de idade, certo? E esse senhor com 95 anos de idade, que perdeu a esposa há 30 dias, ele dissesse para mim, André, eu nunca amei ninguém como eu amei, né, a minha esposa que faleceu um mês atrás. Eu diria para ele, sim, eu realmente acredito nisso. E se ele dissesse, e eu nunca mais vou amar ninguém como eu amei ela. Então, primeiro ele disse, eu nunca amei como eu amei ela, ok? E se ele me dissesse, eu nunca mais vou amar ninguém como eu amei ela, eu também concordaria. O homem já está com 95 anos, bem, lógico, não vai amar mais ninguém mesmo como amou ela. Agora, você com 20 e tantos, uma coisa é eu dizer, eu nunca amei ninguém antes como eu amei ela. Beleza, válido. Seja para você com 20, seja para o homem de 95. Agora, eu achar que eu nunca vou amar ninguém como eu amei essa pessoa, ilusão. A não ser que você tivesse 95. Agora, se esse meu vídeo continuar se reproduzindo no futuro, a pessoa estiver lá no futuro assistindo esse vídeo, e lá no futuro a perspectiva de vida das pessoas é 130 anos, então se o cara tiver 95, já não é mais válido. Eu nunca mais vou amar ninguém como eu amei ela. Não, vai sim, bem. Você tem mais 35 anos para viver ainda. Então, vai amar sim, porque o amor é isso. O amor é construção. E se a gente para pensar, você que está me assistindo agora, quantas vezes você acreditou que você não ia superar aquele sentimento, que você não ia superar aquela relação? Aí passou, você comeu o pão que o diabo amassou com a bunda ainda. Comeu o pão que o diabo amassou com a bunda, né? É o croissant. É o croissant. Então, o que aconteceu? Você depois superou, depois conheceu outra pessoa, aí aquela pessoa que você conheceu, nunca gostei de ninguém como eu gosto de você. Começou tudo de novo. Então, relaxa. Fiz coisas que não faria por ninguém e agora a perdi de vez. Como esquecê-la? Meu querido, não é esquecer, é superar. Superar quando você entender tudo isso que eu acabei de falar. Que é um processo, que é natural eu ter esse tipo de pensamento, que eu preciso me ajudar, que eu preciso querer parar de saber o que ela está fazendo, não está fazendo, parar de stalkear, querer de saber o que os amigos estão falando, não estão falando. É eu entender que acabou, é eu entender que eu preciso seguir minha vida. E é eu entender que se eu voltar nesse relacionamento, vai ser sempre isso. Porque você mentiu, porque você mentiu, porque você mentiu, porque você mentiu. Ela é o tipo de pessoa que não consegue superar. Ela é o tipo de pessoa que vai estar sempre vomitando na sua cara aquele fato. Porque você mentiu, porque você mentiu, porque você mentiu. Tem gente que tem capacidade de voltar. Tem gente que não tem. Ela é uma delas. Dói pensar que ela está com outro. Isso também é ego ferido. Que ela beija outro, que é o outro quem toca ela, que eles fazem o mesmo que nós fazíamos. Faz o mesmo entre aspas, né, meu querido? Eles transam. Então, nesse sentido, faz o mesmo que a gente fazia. Porque não é o mesmo, você sabe, né? Cada pessoa que se mistura com a gente é uma pegada nova, é uma pegada diferente. Então, gato, não se preocupa porque tem coisas que, né, não vão se repetir. Apesar de ser a mesma posição, o jeitinho é outro. Como deixar ela em paz e ficar em paz também? Meu querido, não tem outra alternativa.
Essa é a única alternativa. Me disseram para conversar com outras garotas, sair, distrair, mas parei de conversar com outras garotas e perdi o contato com todas as garotas que conheci devido ao ocorrido. Quero seguir em frente, mas está difícil. Meu querido, e se não estiver preparado para ficar conversando com outras garotas, não fique, tá? Siga o seu processo. Preciso encerrar logo porque vai estar 29 minutos e é o máximo que a câmera grava, é até 30 minutos. Então, deixa eu já encerrando logo. Vocês devem estar vendo menos minutos aí na tela porque o vídeo foi sendo editado, né? Mas aqui para mim no tempo real tá chegando em... Ai, tá chegando. Muito... Inscreva-se, se você não é inscrito ainda. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.